Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nesta terça-feira. Sempre uma alegria receber cada um de vocês. Aqui na nossa matriz da Gazeta do Povo, em Curitiba, é o dia mais frio do ano. A gente só tá aquecido aqui porque a gente ganhou um café da Cor Café maravilhoso, que tá deixando a gente inspirado, bem quentinho aqui também para apresentar esse programa, viu? Conta pra gente como é que está na sua cidade também. E vamos dar boa tarde para ele. Boa tarde, Frederico Juncker. Boa tarde, Mari. Boa tarde aí pelo café, que está nos salvando nesse dia frio. Uma boa tarde para todos os nossos amigos da Gazeta. Ótimo, olha só, a gente tem vários assuntos e muitos convidados especiais hoje nesta tarde aqui. Vai chegando, seja bem-vindo. E a gente aproveita já o tema principal aí do programa, né, para falar sobre a questão da delação de Mauro Cid. Mais uma evidência de que há inconsistência ali nessa delação, né, Frederico? Pois é, Mari, hoje a gente teve realizado aí na parte da manhã a cariação entre o Mauro Cid e o general Braga Neto. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que o Braga Neto se deslocasse do Rio de Janeiro, onde ele se encontra preso numa unidade do Exército, e que ele pudesse se dirigir até Brasília para fazer essa cariação contra o Mauro Cid pessoalmente. No entanto, o ministro, violando mais uma vez um dispositivo legal, negou que as partes, ou que fosse registrado esse momento ali do processo por meio audiovisual, desrespeitando mais uma vez um dispositivo do Código de Processo que permite que todo e qualquer ato processual possa ser registrado ali e que as partes possam fazer a gravação. A gente, inclusive, já rememorou aqui, num dos nossos programas, uma ocasião em que o próprio atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, quando advogado de defesa do presidente Lula, atuando perante a 13ª Vara Federal da Lava Jato, aqui na cidade de Curitiba, na época, então o juiz Sérgio Moro conduzindo a Operação Lava Jato, o Moro havia ali negado que o advogado Zanin procedesse à gravação da audiência de oitiva de uma das testemunhas e o advogado, na época, advogado Zanin, deixou muito claro que o juiz Sérgio Moro também estava violando o Código de Processo e depois ele, Zanin, quando da sessão lá de julgamento do STF, fez a mesma coisa que ele criticou no Moro quando ele se tornou então ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele também violou aí essa prerrogativa dos advogados, mas também das próprias partes de registrar esses momentos processuais até para fins de poder exercer o direito à ampla defesa. Mas, tão logo aí acabou a cariação, o advogado do general Braga Neto, José de Oliveira Lima, numa entrevista declarou que o general Braga Neto por 2 vezes chamou o Mauro Cid de mentiroso, de que ele estava faltando com a verdade e que o comportamento de Mauro Cid ao longo aí da cariação era um comportamento cabisbaixo, ele não confrontava e não olhava diretamente nos olhos aí do general Braga Neto. E o que eles estavam ali sendo submetidos a essa cariação para esclarecer 2 pontos ali que ficaram controvertidos relativamente primeiro, se o general Braga Neto conhecia 2 coronéis que são acusados de integrar o que eles chamam de quids pretos, que são aqueles militares que teriam supostamente articulado um plano para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o próprio ministro Alexandre de Moraes. E o general Braga Neto disse desconhecer esses 2 coronéis e que ele só foi apresentado essas 2 pessoas por meio do Mauro Cid, que levou eles até o apartamento dele em Brasília e que eles só conversaram à época sobre o que havia acontecido no processo eleitoral, até porque já era ali pelo dia 10, 11 de novembro e já tinha ocorrido o segundo turno das eleições, eles só teriam conversado sobre o resultado das eleições. E por fim, uma acusação que foi formulada pelo Mauro Cid na sua colaboração premiada, de que ele teria recebido uma caixa com aproximadamente 100 mil reais que esse valor teria sido destinado pelo Braga Neto, por intermédio do Mauro Cid, a esses coronéis, e, no entanto, não há nenhuma prova material.
A única prova apresentada até agora nos autos relativamente a esse fato é da mera declaração do Mauro Cid. E quando confrontado na cariação pelo general Braga Neto, ele simplesmente reafirmou o que havia dito, mas não há mais elementos de prova, até onde se sabe, apresentados aí pelo colaborador Mauro Cid, o que deixa muito claro ali, até pelas conversas que foram divulgadas pela reportagem da revista Veja na quinta-feira da semana passada, de que o Mauro Cid, segundo reconhecido por ele próprio, havia sido objeto aí de uma coação, de uma manipulação por parte da Polícia Federal quando da sua oitiva na condição de colaborador, e essa cariação deixa isso cada vez mais claro, segundo as próprias palavras aí do advogado do general Braga Neto, que foi refutado pelo advogado César Bittencourt do colaborador Mauro Cid, mas infelizmente a gente não tem essas imagens para ver o que aconteceu efetivamente nessa cariação, porque o ministro Alexandre de Moraes novamente, simplesmente viola um dispositivo do Código de Processo que permite às partes registrarem esse momento da cariação e, no entanto, foi negado às partes essa possibilidade. Então você vê mais uma vez o devido processo legal sendo desrespeitado, violado, e a gente não tem hoje como confrontar, inclusive, as declarações dos dois advogados, tanto do César Bittencourt quanto do José Oliveira Lima, porque o ministro Alexandre de Moraes proibiu que fossem registrados ali esses momentos que foram testemunhados simplesmente pelas partes e pelos seus respectivos advogados nessa cariação que é tão importante nesse processo aí da suposta tentativa de golpe de Estado, Mari. Ótimo, Frederico. Agora a gente vai receber aqui no programa Entre Linhas o advogado Dr. Luiz Felipe Cunha, que vai falar sobre uma denúncia feita à OEA em relação às condições dos presos pelo 8 de janeiro. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Conte, por favor, quais são as novidades aí nesses casos. Boa tarde, Mariana Braga. Boa tarde, Frederico, doutor Frederico. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje nós fizemos uma denúncia, uma equipe de advogados que são uma força-tarefa que a gente juntou, que é eu, o doutor Hélio Júnior, doutora Carolina Cibucci, doutora Taniele Teles, doutora Marta Padovan, doutora Geusa. Nós fizemos uma denúncia na OEA, mais uma denúncia na OEA, contra o presídio da Colmeia, especificamente no caso da Ana Flávia, e também contra o procurador-geral da República, doutor Paulo Gonet, que já negou 2 vezes a liberdade dela, sendo que ela é uma mãe com um filho menor, né? Isso está previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, que pode substituir a prisão por prisão domiciliar. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre o caso da Ana Flávia, que é um caso que a gente já vem batendo em cima já tem um tempo, e ela está cada dia pior, a situação dela está muito ruim atualmente dentro do presídio. Doutor, a gente tem visto aí essa série de, infelizmente, de arbitrariedades praticadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Qual a expectativa aí do senhor, então, para essa denúncia formulada junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos? Já não é o primeiro caso, tivemos o caso da senhora Dalgisa, que o senhor, inclusive, pôde nos relatar um pouco do sofrimento dela. Qual a expectativa do senhor relativamente a essas denúncias? Eu acredito que essas denúncias, algumas pessoas, alguns advogados não acreditam que essas denúncias possam levar a algum lugar. Eu, particularmente, desde o início, sempre acreditei. A OEA tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e uma hora isso vai ter que, digamos assim, vai ter que reverberar, isso aí vai ter que sair alguma coisa, um relatório de lá, eu tive o doutor Pedro Vaca, na oportunidade que ele teve em Brasília, e a doutora Dalgisa foi emblemático. Nós denunciamos o sistema médico do presídio da Colmeia e comprovamos que os relatórios prontuários tinham vários documentos ali forjados, fakes, e eles não conseguiram comprovar a veracidade daquilo, e ela foi solta. É o mesmo caminho que a gente está tentando trilhar com relação à questão da Ana Flávia. Hoje, além da denúncia que nós fizemos na OEA contra o presídio da Colmeia, maus tratos, mas também contra ao
Procurador-Geral da República, o doutor Paulo Gonet, por não tê-la deixado saído, ela hoje está interna no bloco 7 da Colmeia, então considerado um dos blocos mais perigosos e insalubres do presídio da Colmeia. Ela teve Covid, né? Ela já teve Covid e quase veio a óbito, não teve nenhum tratamento médico, o presídio simplesmente abafou o caso de Covid, a dona Adalgisa também me relatou essa questão da Covid, ela não pegou, a Adalgisa não pegou, a Ana Flávia pegou, e agora ela está com a gripe muito forte, dores de cabeça muito fortes, dores no corpo, e o mais impressionante de tudo, para vocês pensarem na desumanidade dessa situação. Semana passada foi tirado dela toda a sua roupa de frio, sendo que Brasília, ali particularmente no presídio da Colmeia, é muito frio, ali deve estar batendo 0 graus. Então, ela realmente está com risco de morte, e a desumanidade que a PGR está tratando isso, a desumanidade que o nosso sistema judicial está tratando isso também, a desumanidade com que o presídio está tratando a questão da Ana Flávia é uma coisa, uma aberração jurídica, é jurídico, é desumano, é tudo que você puder imaginar, ou seja, parece que ela está condenada à morte, né, dentro do presídio na atual condição que ela se encontra. Felizmente, né, o ministro Alexandre de Moraes violando uma série de prerrogativas dos advogados. Tivemos, inclusive, na semana passada, o doutor Eduardo Kuntz, que se tornou agora objeto de uma investigação, ele que é advogado do ex-coronel Marcelo Câmara. Hoje, nessa semana, tivemos também, inclusive hoje, viralizando as redes sociais, as imagens lamentáveis de um juiz submetido ao inquérito da Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes. Queria que o senhor pudesse compartilhar, na sua perspectiva de advogado, né, como o senhor enxerga o que está acontecendo no Brasil em termos dessa violação ao Estado de Direito no nosso país e o desrespeito absoluto aí ao devido processo legal nesses últimos tempos. Bom, a gente vê que todas essas arbitrariedades elas estão ocorrendo praticamente desde o dia 8 de janeiro, né, ou até antes disso, né? Mas a partir do dia 8 de janeiro, todas essas violações das prerrogativas dos advogados ao devido processo legal, ampla defesa, o contraditório, e além disso, uma coisa que é bastante relevante nós falarmos é que nenhuma dessas pessoas condenadas, acusadas, denunciadas no dia 8 e 9 de janeiro tem o tal foro privilegiado, ou seja, não poderiam estar sendo julgados pelo STF. Mas, além disso, todos os juízes, isso aí já tem entendimento, tem até uma súmula do STJ, que os juízes eles têm competência, os juízes das várias execuções penais, eles têm competência acerca, digamos, dos presídios municipais e estaduais. Então, o juiz alegou ali, sendo investigado pela Polícia Federal, que havia cometido um erro, né, na soltura do tal homem do relógio, mas, na verdade, o que a gente está vendo é uma total desrespeito ao Estado democrático de direito, né? Parece até que nós já vivemos numa brazuela, né? Ou estamos a passos largos para isso, né? As prerrogativas não só dos advogados, até dos juízes, de promotores, ela foi teoricamente usurpada pela nossa Corte Superior, né? Isso aí está tudo ilegal, a meu ver, tudo vai tornar-se nulo ou anulável, todas essas ações e todos os inquéritos e todas essas condenações. Essa é a minha opinião. Ótimo. Outra vez que o senhor participou aqui, a gente falou, né, sobre a importância do PL da anistia, que permanece engavetado no Congresso, e aí está a importância, né, de desengavetar, levar essa ideia da anistia adiante. Vai ter uma nova manifestação na Avenida Paulista no próximo domingo. Qual a importância desse movimento para reacender esse tema, doutor? Eu participei já de várias passeatas dessas e ainda não tenho certeza se vou poder participar dessa, até porque nós temos um caso emblemático atualmente, que é o caso da
Gisele Guedes, que acabou de ser condenada, mãe de 7 filhos, sendo 5 menores e 3 menores de 12 anos, que está na mesma, teoricamente, a mesma situação da Ana Flávia, só que ela tem 3 menores, a Ana Flávia tem um menor de 8 anos, uma mãe idosa, e a Gisele, ela tem 7 filhos, sendo que 5 menores e 3 menores de 12 anos, ou seja, ela nunca poderia ir para a prisão, só que hoje ela está em vias de ser presa, né? Então, a importância dessa anistia total e restrita, eu converso bastante com deputados e senadores no Congresso Nacional, é fundamental, e a participação das pessoas nesse ato pró-anistia é fundamental, tendo em vista que nós temos que aquecer novamente. E, a meu ver, os parlamentares nossos, os parlamentares de direita, eles deveriam e devem urgentemente paralisar o Congresso, paralisar todas as ações, todas as pautas. Eles começaram a fazer isso, depois arrefeceram, fizeram alguns acordos ali de que seria pautado, e o presidente do Senado e da Câmara simplesmente dão de ombros, não pautam, e vida que segue, né? E, enquanto isso, nós temos hoje quase 200 pessoas ainda presas, passando por atos desumanos e passando por tantos maldades, maus tratos, como a Ana Flávia tem passado dentro do presídio da Colmeia. É um verdadeiro descalabro jurídico, é um verdadeiro absurdo, é uma verdadeira aberração, tudo isso que nós estamos presenciando, né? Ótimo, doutor. Muito obrigada pela sua participação. As portas sempre abertas aqui na Gazeta do Povo. Eu que agradeço, Mariana, mais uma vez, doutor Frederico, e fiquem com Deus e bom trabalho para vocês e parabéns pelo grande trabalho que vocês vêm fazendo em prol de trazer a verdade à tona, né? Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, amém. Até a próxima. Olha só, Frederico, importante, né? A gente já vai trazer assuntos quentíssimos. Fiquem aqui com a gente, entrevistados especiais também. E agora falando sobre a questão do PL da anistia, movimento importante no próximo domingo, porque não dá para negar que a pauta esfriou, né? Pois é, Mari, infelizmente a gente vê que realmente aí são tantos os fatos, né, discutidos hoje, e essa pauta acabou esfriando tal qual era o objetivo tanto das manobras realizadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal quanto pelo governo federal, né, pelo governo Lula, que não tem interesse que essa pauta avance para manter essa narrativa de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado, né, e de que eles são os defensores da democracia no nosso país, quando a gente sabe que é justamente o contrário. Desde o dia 19 de março, desde o dia 14 de março, eu gosto de repetir essa data porque ela é importante para o registro histórico. 14 de março de 2019, quando a Constituição foi rasgada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, junto com o ministro Dias Toffoli, ao instaurar o inquérito das fake news, e a partir desse inquérito os direitos fundamentais dos brasileiros têm sido aí pisoteados, infelizmente, e com aplauso de grande parte aí da imprensa, da própria comunidade jurídica, que são muito poucos os advogados que têm, né, denunciado esses abusos praticados aí pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, estava falando hoje com alguns colegas, o medo também que se espraiou dentro da magistratura nacional, juízes com medo, inclusive de discutir essas questões até do ponto de vista acadêmico, dentro das universidades, não na condição de juiz, não. Juízes que também são professores de direito, com receio de escrever artigos acadêmicos discutindo os absurdos que vem acontecendo no Brasil aí nos últimos tempos, de fato, com medo de uma retaliação, seja por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como tem ocorrido hoje com esse juiz que é objeto de uma investigação por parte da Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes, que teve a sua oitiva realizada e foi ouvido para explicar por que ele teria, né, usurpado a competência do ministro Alexandre de Moraes, no caso lá em que ele concedeu a progressão de regime para um dos presos do 8 de janeiro, ele passou para o regime semiaberto. O ministro ficou contrariado com essa decisão e acabou instaurando aí, mandando que a Polícia Federal instaurasse um inquérito criminal contra esse juiz. E não só esse caso, mas outros aí de
tanto de advogados também, que agora estão se tornando objeto também de investigação por parte do ministro, e esse silêncio da comunidade jurídica, infelizmente, e essa pauta, Mari, da anistia, de fato arrefeceu, mas a importância de que as pessoas aí se sensibilizem, vão às ruas no dia 29 próximo, no próximo domingo, para que seja feita uma pressão, especialmente sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que tem se negado a pautar o requerimento de urgência do PL da anistia. Esse senhor que no último final de semana foi registrado ali em vídeo, no momento que ele bebendo uísque, se divertindo lá na cidade de Patos, onde o pai dele é prefeito do município da Paraíba, enquanto essas pessoas, esses relatos aí de pessoas sofrendo maus tratos, como o doutor Luiz Felipe nos trouxe agora o relato da senhora Ana Flávia, que sofreu maus tratos no presídio da Alcomeia, uma série de outros brasileiros sofrendo aí essas ilegalidades, enquanto o senhor Hugo Motta está lá festejando na Paraíba, né, e tomando uísque lá e festejando com seus eleitores, sendo que nesse momento no Brasil não há nada a ser festejado e que as pessoas, né, possam ir às ruas e tentar reacender essa chama da anistia, pois é uma pauta muito importante. Muitas pessoas aí, quantos relatos que a gente não trouxe aqui de pessoas que têm sofrido muito, pessoas hoje, inclusive morando na Argentina, né, fugindo aí, refugiados políticos, fugindo das mãos do ministro Alexandre de Moraes, que sabe que não querem ser novas vítimas dessa tirania judicial, mas essa importância de que os brasileiros se sensibilizem com essa pauta e que ela possa voltar a florescer para que o Congresso enfrente esse tema e aprove essa tão necessária e urgente lei de anistia para minorar um pouco do sofrimento que essas pessoas têm passado, que a gente sabe que, infelizmente, esses últimos anos, você não pode apagar tudo que essas pessoas vivenciaram, mas, de alguma maneira, tentar minorar o sofrimento, especialmente, por exemplo, dessas mães de família que têm tido negado, inclusive, o direito à convivência com seus filhos, né, como é o caso da Débora do Batom, ou outros casos, aí, como a gente trouxe também, de uma mãe de 7 filhos que foi condenada e provavelmente em breve ali será presa e também ficará longe dos seus 7 filhos, dos quais 5 são menores de idade, Mari. Ótimo, Fred. Agora a gente vai receber Daniel Ozovic aqui para participar do Entre Linhas. A gente vai falar sobre o seguinte: a gente viu ontem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciando o cessar-fogo entre Irã e Israel, logo depois, inclusive, desrespeitado pelo Irã. E aí Trump surgiu novamente pedindo para que Israel não revidasse. Vamos chamar então Daniel para fazer análise aqui no nosso programa. Boa tarde, seja bem-vindo, Daniel. Boa tarde, um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Ótimo. Conta pra gente, né, qual a sua análise desses últimos episódios e o que a gente pode esperar daqui para frente. Bom, como muitos analistas internacionais imaginaram, a guerra durou pouco. Foi um confronto de 12 dias, nos quais Israel completou exitosamente os objetivos propostos, que eram basicamente terminar com a capacidade nuclear de Irã. Durante esse tempo, Irã atacou objetivos civis, causando aproximadamente 30 mortos em território israelense, danificando estruturas, sobretudo vivendas, edifícios, prédios. Israel, na última instância deste confronto com a ajuda americana, os Estados Unidos conseguiu, como falei anteriormente, deter o programa nuclear iraniano. Ainda estamos em uma etapa de revisão de danos, ou seja, a gente ainda não sabe com precisão o alcance dos danos que foram feitos no programa nuclear iraniano, mas a gente sabe que foram muito profundos e realmente muito grandes, sim? Daniel, nós tivemos, né, realmente esse último final de semana os Estados Unidos vindo em apoio, né, ao Estado de Israel e bombardeando as instalações nucleares iranianas.
Ao mesmo tempo, nós sabemos também que dentro aí da base do presidente Trump é uma grande parcela dos apoiadores do presidente Trump que são contra o envolvimento aí do governo americano em mais um conflito internacional. São críticos, por exemplo, do apoio que o governo americano tem dado à Ucrânia, né? Especialmente até por uma questão dos pagadores de impostos que o governo americano vem financiando a guerra. Como é que você vê essa tensão dentro dos Estados Unidos e o apoio que o presidente Trump deu? Eventualmente, se essa guerra vier a escalar, considerando agora o cessar-fogo, eventualmente se ela vier a escalar, qual que você acha que pode ser a postura do governo americano considerando esse contexto interno dentro dos Estados Unidos? Perfeito. Eu acho primeiramente que o tema de Irã nuclear, Irã atômico na região, era um tema que o governo de Trump não ia permitir de nenhuma forma. Já seja, como você falou, com oposição mesmo dentro do partido de Trump, mas a gente também tem que saber que tem uma grande parte do Partido Republicano e do Congresso que apoiou essa iniciativa de bombardear os objetivos iranianos. Ou seja, estamos falando que Estados Unidos não ia permitir de nenhuma forma, sim, que Irã chegue a essa capacidade nuclear. Também a gente estava vendo nos últimos tempos um apoio quase total da União Europeia, sim, sobre este ataque preventivo às instalações militares iranianas. Sim. Ótimo, Daniel. A gente agradece demais pela sua participação e as portas estão abertas para voltar aqui à Gazeta do Povo. Muito obrigado pelo convite e boa tarde para todos. Obrigado. Obrigada. A gente tem discutido, inclusive, no programa 15 Minutos da Gazeta do Povo sobre essa questão que envolve o Oriente Médio. É importante a gente lembrar aqui, né, Frederico, que o Brasil tem se posicionado em relação a essa guerra, sinalizado um forte apoio aí ao Irã, né? Infelizmente, Mari, você vê que a postura do governo Lula, desde o início aí, desse Lula 3, do terceiro mandato do presidente, você vê uma associação, um alinhamento com o governo do Irã. Nós tivemos aquele episódio em fevereiro de 2023, em que foi autorizado pelo governo brasileiro a atracagem de 2 navios de guerra iranianos em portos brasileiros. Naquele momento, o próprio governo Biden, que era um governo mais alinhado ao presidente Lula, repreendeu o governo brasileiro, pois esses navios de guerra são frutos aí, são objeto de embargo por parte do governo americano. E, mesmo assim, o governo brasileiro acabou recebendo esses navios de guerra iranianos, que tem suscitado aí, inclusive, muitas polêmicas na internet relativamente essa autorização concedida pelo governo brasileiro. No ano passado, o vice-presidente Geraldo Alckmin, representando o presidente Lula, foi à posse do novo presidente do Irã, e uma imagem que também viralizou o mundo, ele sentado ao lado do porta-voz dos Houthis, que são um grupo terrorista que vem atuando fortemente no Iêmen, país que faz ali fronteira sul com o Omã e com a Arábia Saudita, e que é financiado pelo regime do Irã. Do lado dele, um líder do Hamas, e do lado do líder do Hamas, o líder do Hezbollah. Sendo que o vice-presidente brasileiro Geraldo Alckmin ali associado a essas pessoas, presente ali na posse do presidente iraniano. E da mesma forma agora, tem um número aqui que a gente trouxe ontem, inclusive, de que o governo Lula, por meio do Itamaraty, né, o Ministério das Relações Exteriores, soltou mais de 60 notas condenando o Estado de Israel pelas suas respostas, especialmente ao atentado terrorista do dia 7 de outubro, em que você teve mais de 1.200 mortes de civis israelenses que se encontravam ali participando, na sua maioria, até de um festival de música eletrônica. Hoje foram sequestrados mais de 250 pessoas. Hoje ainda 50 pessoas se encontram sequestradas, não foram ainda resgatadas e se encontram, inclusive, ali nesses túneis subterrâneos que foram desenvolvidos pelo Hamas ali ao longo do tempo, essas pessoas em cativeiro, sofrendo maus tratos.
e se encontram ainda sequestradas até os dias de hoje, desde o dia 7 de outubro de 2023, e o governo Lula só soltou 10 notas condenando os ataques terroristas, seja do Hezbollah, do próprio Hamas ou dos Houthis aí no Iêmen. Então você vê essa postura clara do governo brasileiro de alinhamento com as piores ditaduras do mundo. Assim como o governo Lula adotou uma posição ambígua em relação a tudo que aconteceu na Venezuela, quando tivemos um processo eleitoral que o mundo inteiro reconheceu como um processo eleitoral fraudulento, que levou, inclusive, à declaração de ineligibilidade da principal opositora do Nicolás Maduro, a Maria Corina Machado, o governo brasileiro com uma postura dúbia também nesse caso, o governo brasileiro que também é leniente com os ataques a cristãos perpetrados pelo governo do Ortega na Nicarágua, que a Mari até bem lembrou aqui ontem, foram objeto de censura as ligações entre o PT e a ditadura da Nicarágua, o presidente Lula e os ditadores da Nicarágua, no processo eleitoral de 2022. Então, infelizmente, a gente vê essa associação espúria entre o governo brasileiro e esses regimes tirânicos ao redor do mundo. E o caso do Irã é mais um desses casos, em que o próprio assessor especial do presidente da República para assuntos internacionais, Celso Amorim, deu no ano passado uma declaração comparando a forma de tratamento das mulheres iranianas à pena de morte nos Estados Unidos, até que ele recebeu ali uma repreensão imediata do ex-embaixador americano durante o governo Obama, dizendo, olha, Celso Amorim, essa sua comparação é absolutamente esdrúxula, não há equivalência moral entre o regime de pena de morte nos Estados Unidos e o tratamento conferido às mulheres no Irã. As mulheres que são apedrejadas, perseguidas, são obrigadas a usar o hijab. Uma das mulheres em 2022, me falha agora o nome dela, mas ela, revoltada contra a opressão do regime iraniano, ela retirou o hijab, que é o véu que as mulheres são obrigadas a utilizar no Irã. Ela simplesmente foi morta pelo regime do Irã. E esse senhor, Celso Amorim, que é o braço direito do Lula para assuntos internacionais, dá uma declaração dessa querendo comparar uma situação de uma ditadura teocrática que persegue mulheres, persegue minorias. Você vê essas... Eu gostaria de ver a senhora ou o senhor Erika Hilton, que foi lá pra parada gay, não na Paulista, mas na Europa, e deu uma passadinha no show da Beyoncé, e que foi revelado ontem que tem 2 maquiadores sendo custeados com dinheiro público, são assessores dele na Câmara dos Deputados. O que ele tem a dizer sobre a ditadura iraniana que persegue mulheres e minorias. As minorias, inclusive a LGBT, ande numa rua de Teherã, maquiado como o senhor anda por aí, para ver o que acontece com você sob o regime do Ayatollah Khamenei. Então você vê essa postura de alinhamento do Brasil com as piores ditaduras do mundo, e reforçando ainda que hoje o Lula quer implantar no Brasil o modelo de regulação da liberdade de expressão chinês, conforme ele foi lá numa visita internacional pedindo ajuda para o ditador Xi Jinping para calar os brasileiros, seguindo o modelo de liberdade de expressão da China, que é basicamente um modelo em que não existe liberdade de expressão. É um modelo de opressão da liberdade dos cidadãos, e que esse cidadão, o senhor Lula, quer implantar no Brasil. Então, Mari, infelizmente, esse é mais um exemplo do alinhamento do Brasil com o que há de pior no mundo, e esse apoio a um regime que nunca escondeu, no caso do regime iraniano, que quer desenvolver uma bomba atômica para exterminar o Estado de Israel. Eles não escondem isso de ninguém, que o propósito deles é eliminar o Estado de Israel, que eles veem como o pequeno Satã, e os Estados Unidos como o grande Satã. Eles nem se referem ao Estado de Israel como Estado de Israel, mas como entidade sionista. Então, fica muito claro qual que é o plano do regime iraniano, e eles nunca esconderam de ninguém que eles pretendiam enriquecer urânio para desenvolver uma bomba atômica e, quando precisassem, soltar essas bombas sobre o Estado de Israel para dizimar o Estado judeu e, novamente, praticar um novo holocausto, que os próprios principais líderes aí do Irã negam que tenha ocorrido o holocausto na Segunda Guerra Mundial, e você vê o Lula simplesmente alinhado com essa bandalheira e com esses regimes tirânicos ao redor do mundo, Mari. Quem se informa sabe que ele não se posiciona de forma neutra e tira o Brasil da neutralidade há muito tempo, é só se informar, né? Agora, falando sobre outras gafes de Lula, tem também a comissão querendo investigação de Lula por falas sobre INSS. Não parece que querem resolver o problema, né? Nós vamos chamar aqui o Wellington Calegari. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Entre Linhas, né? Conta pra gente qual a sua análise sobre
Essa CPMI que vê possível interferência nas investigações de fraude. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos os espectadores da Gazeta do Povo. Pois então, essas gafes, né, se é que podemos chamar de apenas gafes, praticamente o Lula, recentemente, ele cometeu uma indiscrição, né, que foi praticamente uma confissão, em que ele disse que não, que ele pediu para a Polícia Federal para pegar leve, para não gerar uma pirotecnia, para não sei o quê. E ao dizer isso, ele praticamente fez aquilo que o Bolsonaro, fazendo uma comparação aqui, tinha sido acusado de fazer no governo dele, de interferência da Polícia Federal. Reparem que não há equivalência moral entre os dois casos, eu estou botando para ilustrar. Porque no caso do Bolsonaro, nós vimos que havia um pedido para que investigasse o crime do qual ele tinha sido vítima, quando o Adélio Bispo, né, supostamente um lobo solitário, o esfaqueou. Agora não, nós estamos falando de um escândalo brutal de corrupção no INSS, que desviou dinheiro de milhões aí de aposentados, de pessoas humildes, que ganham salário mínimo. E aí o presidente, não se sabe, não sei se foi num ato de senilidade ou num sincericídio mesmo, fala que conversou com delegados, com a Polícia Federal, o que claramente viola a autonomia do delegado da Polícia Federal, dos delegados da Polícia Federal para investigar. Então, diante disso, agora nós vimos, né, a necessidade de investigar ainda mais, uma necessidade ainda maior de investigar esse escândalo vergonhoso, que é o do INSS. Chama atenção, inclusive o deputado federal Evaí de Mello, que é nosso conterrâneo, que é daqui do Espírito Santo, e que fez um requerimento que foi aprovado, né, na Comissão de Segurança, não é? E no qual, pedindo ao PGR, ao Procurador-Geral da República, que faça o trabalho dele e que investigue essas declarações do presidente Lula, né? Essas declarações que atingem diretamente a isonomia que deveria, a independência e isonomia, a independência da Polícia Federal e a isonomia com que ela tem que tratar todos. Então é preocupante e nos mostra o estado em que o Brasil está, não é? Deputado, o presidente Bolsonaro convocou aí uma manifestação, né, para o dia 29 próximo domingo, para as pessoas, né, irem para as ruas em prol do PL da anistia. Nós vimos, né, que essa pauta aí realmente deu uma arrefecida. O próprio presidente da Câmara dos Deputados se negando a pautar o requerimento de urgência desse PL. Como é que o senhor vê aí essa mobilização para a manifestação e as expectativas para que essa pauta do PL da anistia possa avançar na Câmara dos Deputados? Frederico, olha só, o PL da anistia, eu não diria que ele arrefeceu, eu diria que realmente é tanto volume de escândalos e de notícias e que avassala o Congresso Nacional, que realmente ele perdeu um pouco de time ali no Congresso, mas junto ao povo, eu ainda acredito que seja uma pauta extremamente importante e que o povo cobra. Hoje mesmo eu recebi aqui no meu gabinete pessoas que precisam desse PL da anistia. Eu recebi aqui uma senhora aqui do Espírito Santo, que, coitada, ela estava em Brasília, participou do protesto de forma ordeira, nem chegou aí à Praça dos Três Poderes no dia, ela estava apenas em frente ao QG, né, do Exército em Brasília, mas mesmo assim tomou 3 anos de prisão, 3 anos no caso dela, e uma multa de R$14 mil, mais a participação numa multa de R$5 milhões a ser rateada entre ela e aqueles que fizeram acordo. Então você vê como que o PL da anistia é uma necessidade. E as pessoas aqui do meu estado, do Espírito Santo, estão se mobilizando, sim, muitas pessoas estarão nessa manifestação. Essa questão do PL da anistia, e você citou aí o comportamento do presidente da Câmara, Hugo Mota, nunca é demais dizer que é um comportamento, no mínimo, suspeito. Hugo Mota foi eleito, entre outras coisas, com a promessa de dar andamento. Não é dizer que ele vai ser a favor da anistia ou não, mas dar andamento a esse projeto tão necessário para a pacificação do Brasil. Entretanto, todavia, algo aconteceu no meio do caminho, e o Hugo Mota, de repente, mudou totalmente a forma de agir dele. Não só com relação ao PL da anistia, como também ao nosso tema anterior do INSS. Você vê que agora nós vamos observar se o encaminhamento que foi aprovado
pela Comissão de Segurança e que passa pela mesa, não precisa da autorização da mesa, mas passa pela autorização da mesa, como que isso vai ser levado adiante? Será que ele vai fazer com isso o mesmo que está fazendo com o PL da anistia, um engavetamento? E aí nos chama a atenção, onde está Hugo Mota? Tive informação hoje, nós sabemos que ele está viajando, está em viagem e tal, com o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. E novamente isso nos traz para uma realidade triste, que é o relacionamento, não é um relacionamento institucional, eu diria que é um relacionamento promíscuo entre os chefes, os líderes, os membros dos três poderes, que deveriam estar cada um dentro da sua zona de institucionalidade, dentro do seu espaço de institucionalidade, fiscalizando-se e colaborando naquilo que precisa mutuamente, porém mantendo sua independência. Mas num país em que ministro do Supremo não se peja de ir a gabinete de deputados para tentar mudar seu voto em votações, como já vimos em outros momentos, isso é muito difícil de acreditar que exista hoje no Brasil. Então, vale pressionar sim o Hugo Mota. Eu acho que é importante essa manifestação convocada pelo ex-presidente, e o povo tem que usar a arma que ainda lhe cabe e que ele ainda tem pouco, mas ainda tem, que é a expressão nas ruas. Ótimo. Deputado, conta pra gente, né, quais as perspectivas para o ano que vem, a gente falando em questão de PL da anistia, sobre essa queda de braço, né, com o judiciário, essa dificuldade do Congresso de manter a sua força. O senhor pode sair candidato ao Senado no ano que vem. A gente sabe da importância da renovação do Senado para o reequilíbrio entre os poderes, né? Como fica a situação do Espírito Santo nessa eleição que será tão importante no ano que vem? Muito bem, Mariana, ótima pergunta. E eu já lhe digo o seguinte: sim, eu sou pré-candidato ao Senado por um motivo muito simples. Até às vezes as pessoas perguntam, Calegari, mas se você viesse aí para reeleição como deputado, não seria mais fácil? Não seria... Eu não estou pensando em mim. Se tiver que ficar sem mandato, eu fico. Eu vou para aquilo que o Brasil precisa, Mariana. E o que o Brasil precisa hoje? Você falou muito bem. Reequilíbrio entre os poderes. O equilíbrio foi rompido há muito tempo. Foi rompido já em 2019, não é? E em 2020, um pouco antes da explosão da pandemia e depois com a pandemia, quando o Supremo simplesmente atropelou o poder da presidência da República de decretar estado de sítio, e ele decretou um estado de defesa no Brasil, dando a prefeitos e governadores o direito de prender pessoas, o poder de prender pessoas e tirar a liberdade delas de ir e vir e estabelecer um lockdown que hoje nós sabemos, né, a própria ciência nos mostra, foi inútil para combater o Covid, mas foi muito útil para cessear a liberdade das pessoas. Depois disso, houve uma escalada cada vez maior de abusos do STF, legislando a respeito das emendas dos parlamentares, legislando a respeito do aborto. Eu falo legislar porque as decisões que o Supremo vem tomando têm o caráter de criar leis. Essa que é a verdade, ao criar normas. E agora nós estamos vendo aí essa questão das redes sociais. Essa coisa absurda, em que o STF, inclusive, recebeu consultoria, né? Está recebendo consultoria de especialistas vindo da República Popular da China. E isso, a corte que é responsável pela defesa da nossa liberdade, ou deveria ser. Agora, não adianta eu ficar criticando o STF e não entender o porquê disso. O porquê, a causa número 1 dessa hipertrofia do poder do STF é o vácuo que hoje está no Legislativo, onde boa parte da classe política esqueceu de fazer política no sentido, seja ele filosófico, maquiavélico, seja ele no sentido platônico, que é a arte de fazer o bem comum, mas também a arte do poder. O Congresso não faz mais isso, boa parte do Congresso. Muitos deputados e senadores foram anestesiados por anos de política fisiológica e deixaram de governar e entregaram o poder para um STF ideologicamente comprometido. Então, se existe hoje uma instituição que tem o poder e o dever e não tem feito de fiscalizar e pôr um fim a isso e restaurar o equilíbrio da República, é o Senado. O Senado da República. Então, a eleição de 2026, o que tem que ficar claro para os candidatos ao Senado, agora pré-candidatos, obviamente, é qual é a postura do pré-candidato diante dos abusos do STF. Ou ele considera que são abusos, precisam ser proibidos para restaurar o equilíbrio institucional, ou não. Ele concorda com o que está acontecendo, acha que é o STF, que não foi eleito, que deve, através de seus julgados,
praticamente legislar sobre aborto, questões identitárias, sobre emendas parlamentares, sobre a autonomia dos entes da federação, sobre combate ao crime nas favelas. Cada candidato ao Senado, pré-candidato, tem que dizer isso para os seus eleitores. Eu, como pré-candidato, me coloco. Venho com o objetivo de ajudar o Senado a restaurar esse equilíbrio que foi rompido. Ótimo, deputado. A gente agradece demais pela sua participação. Te espera mais vezes aqui no Entre Linhas. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Frederico, e a todos a equipe da Gazeta do Povo. Estamos juntos sempre que precisarem. Aí, até a próxima. Obrigado. Frederico, a questão do Mauro Cid, que é destaque hoje aqui, existem novas evidências, inclusive a Meta, deixando claro aí que sim, aquele Instagram teve um cadastro, né, aquele Instagram que tinha o nome de Gabriela, seria um nome fictício, inclusive o mesmo nome da esposa de Mauro Cid, teria sido registrado com o e-mail do próprio Mauro Cid, né? Pois é, Mari. A Meta respondeu ao pedido ali de informações formulado pela defesa do presidente Bolsonaro, né, por seu advogado, Dr. Celso Vilardi, e a resposta veio lá dizendo o seguinte: olha, esse perfil Gabriela R702, que travou um diálogo com o advogado Eduardo Kuntz, advogado do réu, de um dos núcleos aí dessa suposta tentativa de golpe de Estado, Marcelo Câmara, esse perfil ele foi registrado em nome do e-mail do Mauro Cid. E a data de nascimento, quando você vai fazer lá o teu cadastro, você tem que informar a sua data de nascimento, corresponde à data de nascimento do Mauro Cid. Ou seja, mais elementos aí a comprovar de que era ele, sim, Mauro Cid, que estava se utilizando da rede social, ali no caso do Instagram, para conversar com o advogado aí de um dos réus do processo, né, da suposta tentativa de golpe de Estado. O que reforça ainda mais que o Mauro Cid mentiu durante ali a sua altiva, durante a fase do interrogatório dos réus, em que, questionado pelo advogado do presidente Bolsonaro se ele conhecia o perfil Gabriela R702 e se ele havia se utilizado desse perfil para conversar com terceiros, ele respondeu de forma muito peremptória que não. Ele desconhecia esse perfil, que Gabriela era o nome da mulher dele, mas ele não sabia da existência desse perfil. Quando o próprio advogado fez questão de registrar essa conversação que ele travou com o Mauro Cid por meio do Instagram, numa ata notarial, ele foi até um cartório e registrou lá, mostrou o acesso às conversas que ele teve com o Mauro Cid, inclusive a foto que ele estava desconfiado de que podia ser alguma pessoa ali se passando pelo Mauro Cid, e o Mauro Cid, inclusive, mandou uma foto para ele, para confirmar, fazendo um joinha, confirmando que era ele, sim, Mauro Cid, que estava conversando com o advogado ali, o Eduardo Kuntz. O que reforça ainda mais que essa delação premiada, essa colaboração premiada, foi fruto aí de uma mentira, de mentiras propaladas pelo Mauro Cid, e a necessidade dela vir a ser anulada. Só que a gente sabe que a resistência, tanto por parte do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, quanto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de anular essa colaboração premiada, pois ela é a única prova que sustenta a denúncia da Procuradoria-Geral da República, e sua eventual anulação faria ruir aí esse castelo de cartas. Pois é disso que se trata essa acusação, de um castelo de cartas que não se sustenta com base nem nas provas trazidas aos autos até esse momento, nem nesse principal sustentáculo, que é essa colaboração premiada do Mauro Cid, que está, obviamente, eivada aí de mentiras, cheia de mentiras, e não só isso, mas que também, como a gente sabe, foi objeto aí de uma coação e manipulação. E um dos requisitos de uma colaboração premiada, para ela ser válida, é que ela tenha sido dada de forma voluntária, que ela tenha sido feita de forma voluntária, e o ministro Alexandre de Moraes ameaçou o Mauro Cid, dizendo: olha, se você não fizer essa colaboração, eu posso, inclusive, ir atrás aí da sua esposa e da sua filha, no caso lá dos cartões de vacina e da suposta inserção de dados falsos nos cartões de vacina relativamente ali à vacina do Covid, tanto da esposa do Mauro Cid quanto da sua filha. E ainda tem uma questão, Mari, que torna isso ainda mais grotesca, a atuação do ministro Alexandre de Moraes nesse caso, que ele, com base nessa divulgação dessa conversação entre o advogado do Marcelo Câmara e o Mauro Cid, ele simplesmente determinou a prisão
do Marcelo Câmara, pois ele teria violado a proibição de travar contato aí com qualquer dos réus nesse processo da tentativa de golpe de Estado. Só que acontece o seguinte: essa conversação ela se deu entre janeiro de 2024 e março de 2024. Nesse período, o Marcelo Câmara estava preso. E era o seu advogado que estava falando com o Mauro Cid. Mas não só isso. Não havia, naquele momento, uma decisão por parte do ministro Alexandre de Moraes proibindo que o Marcelo Câmara se comunicasse com qualquer outro dos réus ou ele próprio por meio de um terceiro. Essa determinação, essa proibição do ministro Alexandre de Moraes ao Marcelo Câmara só veio numa decisão prolatada pelo ministro Alexandre de Moraes em maio, ou seja, 2 meses depois do fim daquela conversa entre o advogado de Marcelo Câmara e o Mauro Cid. E, novamente, nós temos uma questão que a gente já viu no caso Carla Zambelli, em que a Carla Zambelli teve a sua prisão decretada pelo ministro. E a proibição de usar redes sociais, não só ela, mas inclusive o seu filho, o que fere o princípio da transcendência da pena, da intranscendência da pena, ou seja, da pessoalidade da pena. Você só pode penalizar alguém pela sua própria conduta e não por uma conduta alheia. Ninguém pode ser responsabilizado por ato de terceiro, no caso de uma responsabilidade criminal. E o ministro Alexandre de Moraes agora responsabilizou o réu Marcelo Câmara por uma conduta do seu advogado Eduardo Kuntz, que também se tornou agora objeto de uma investigação por parte do ministro Alexandre de Moraes. Então você vê mais uma ilegalidade escancarada praticada pelo ministro, que determinou uma nova prisão do Marcelo Câmara por uma conversa travada pelo seu advogado e não por ele próprio. E pior, quando não existia a proibição de que ele, Marcelo Câmara, ou seu próprio advogado, obviamente, travasse a conversação com qualquer um dos réus desse processo da suposta tentativa de golpe de Estado. Então é mais um absurdo praticado pelo ministro Alexandre de Moraes, que penalizou o Marcelo Câmara por uma conduta do seu advogado, que estava, ele advogado, obviamente no seu livre exercício profissional, e estava dentro ali da sua atuação buscando inclusive elementos para reforçar a defesa do seu cliente. Não havia nenhuma proibição que ele conversasse com o Mauro Cid, mas obviamente que é do interesse do Alexandre de Moraes tentar abafar o teor dessa conversa travada entre o advogado e o Mauro Cid, pois ela deixa muito claro, primeiro, que a coação do Mauro Cid, a delação, a colaboração do Mauro Cid foi obtida mediante coação, de que o Mauro Cid mentiu, e pior, ele reconhece o Mauro Cid ali, que ele obteve a informação por meio do seu pai, o general, que estava travando uma conversação ali no caso com o comandante-geral do Exército, o general Tomás Paiva, que é próximo do Alexandre de Moraes, dizendo o seguinte: olha, o Alexandre de Moraes tem raiva e ódio do presidente Bolsonaro e vai fazer de tudo para destruir com a vida dele e das pessoas do seu entorno. Então, e o que confirma a forma como o ministro Alexandre de Moraes tem atuado, não só em relação ao ex-presidente Bolsonaro, mas inclusive aos seus assessores próximos, como é o caso que a gente já falou aqui tantas vezes do seu ex-assessor de assuntos internacionais, Felipe Martins, que teve a sua prisão decretada por um documento falso inserido no sistema migratório nos Estados Unidos, alegando que ele teria ido para os Estados Unidos ali no final de 2022, quando na verdade ele se encontrava na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, com a sua esposa, e a Polícia Federal apresentou um documento falso ali de que ele teria ido para os Estados Unidos com base numa suposta tentativa de fuga, ou na possibilidade de uma fuga por parte do Felipe Martins, decretou a sua prisão até que o governo americano viesse a confirmar que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos no final de 2022. E agora, inclusive, há uma investigação sendo conduzida nos Estados Unidos para averiguar quem inseriu esse dado falso no sistema migratório americano. E aí, inclusive, uma preocupação do delegado Fábio Schor, que é o delegado que tem atuado a mando do ministro Alexandre de Moraes na Polícia Federal e conduzido todos esses inquéritos ilegais, um receio dele de que ele possa vir a se tornar ele réu nos Estados Unidos por essa inserção desse dado falso nos registros migratórios do Felipe Martins. Então, o que reforça, Mari, a suspeição e impedimento do ministro Alexandre de Moraes para conduzir esses casos, pois, conforme dito pelo Mauro Cid nessa conversa, ele reconhece que o ministro Alexandre de Moraes tem ódio e raiva do Bolsonaro e dos seus apoiadores e das pessoas do seu entorno, e que o objetivo dele é destruir essas pessoas, mesmo que
para fazer isso, ele tenha que atropelar o devido processo legal e rasgar a Constituição brasileira, Mari. Ótimo, Frederico. E a gente deve esperar o que nos próximos dias aí em relação àquele núcleo 1, né? Que seria o núcleo central da suposta tentativa de golpe? Bom, a gente tem agora a finalização aí da fase de produção de provas, né? Inclusive, tivemos hoje de manhã essa cariação entre o general Braga Neto, Mauro Cid, teremos também ali do ministro da Justiça, Anderson Torres, e o general Freire Gomes. No caso, a cariação do Mauro Cid e do Braga Neto para tratar dessa questão que a gente já mencionou aqui hoje, da ligação do Braga Neto com os coronéis, os chamados Kids Pretos, que teriam ali formulado um plano de assassinato contra o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, e no caso agora do Anderson Torres, sobre a participação dele nas reuniões em que teria sido discutida ali a famosa, a famigerada minuta do golpe. Então, eles vão ser confrontados ali, tanto o ministro da Justiça Anderson Torres, quanto o general Freire Gomes, que participou dessas reuniões e que já negou, por exemplo, que teria dado uma ordem de prisão ao presidente Bolsonaro numa dessas reuniões, conforme falou o Mauro Cid. O Mauro Cid disse que quando o presidente Bolsonaro teria discutido essa minuta, a suposta minuta do golpe, o Freire Gomes teria dito a ele, dizendo: olha, presidente, se o senhor tentar qualquer coisa nesse sentido, seria obrigado a prendê-lo. E o Freire Gomes, quando questionado diante ali tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto dos demais advogados de defesa desses réus, desse processo aí do núcleo 1 da suposta tentativa de golpe de Estado, ele negou que teria dito isso. Da mesma forma, o ministro da Justiça Anderson Torres nega que tenha participado dessas reuniões. Então eles vão ser confrontados ali, os dois acariados, para que possam um desmentir eventualmente o outro quanto a essas afirmações. E na sequência, encerrada então essa fase, né, da produção de provas, vai ser aberto o prazo para apresentação das alegações finais, que é a peça em que as partes, por meio das suas defesas, vão relatar tudo o que aconteceu no processo, desde ali do recebimento da denúncia, todas as provas produzidas ao longo do processo, porque elas possam apresentar ali o seu último ato de defesa quanto às imputações feitas pelo Ministério Público, para que, enfim, após a apresentação dessas alegações finais, tanto primeiro pela Procuradoria-Geral da República, na sequência pelo colaborador, o réu Mauro Cid, e depois pelas defesas aí dos demais acusados. Nessa sequência, cada parte tem 15 dias aí para apresentar as suas alegações finais, sequencialmente. Então nós teremos, o processo volta para as mãos do ministro Alexandre de Moraes, que vai preparar o seu voto. Então ele pede para esse processo ser pautado para que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal possa vir então a julgar os réus do núcleo 1 desse processo. E nós teremos então ali a eventual condenação que a gente sabe que é quase certa, porque pela forma e pela velocidade com que esse processo vem sendo conduzido, fica muito claro que, conforme já disse o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, eles pretendem finalizar esse julgamento ainda esse ano, para que esse processo não venha a interferir nas eleições de 2026. Até porque eles têm muito medo de que aconteça algo similar ao que aconteceu nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump, que foi também objeto de uma série de processos, do que a gente chama de lawfare, de instrumentalização de processos judiciais para fim de perseguição de opositores políticos, né? O presidente Trump, que teve inclusive uma busca e apreensão na sua casa, porque ele estaria aportando documentos confidenciais à época que ele foi presidente no seu primeiro mandato. O processo também que ele respondeu em Nova York, pelo promotor, perseguido ali pelo promotor Alvin Bragg. Isso acabou repercutindo muito mal perante a opinião pública americana, inclusive que fazia muitas comparações ao que acontece, o que eles chamam das republiquetas das bananas da América Latina, em que é muito comum que processos judiciais sejam instrumentalizados por forças políticas para destruir os seus oponentes políticos, seus adversários. Então, lembro aqui, inclusive, do psiquiatra, do Hunter Biden, que era o psiquiatra médico do filho do ex-presidente Biden, em que ele fez uma comparação a um processo que ele próprio, vocês terem noção, esse psiquiatra do filho do Biden, ele foi objeto de uma medida de busca e apreensão pelo FBI, que queria acesso ao prontuário do filho do Biden, do Hunter Biden, porque poderia ter informações comprometedoras contra o Hunter Biden, que poderiam, de alguma maneira, atingir a reputação do próprio presidente Biden, e ele foi objeto de uma medida de busca e apreensão violando o sigilo que existe entre o médico e o paciente. E ele, numa entrevista para o Tucker Carlson, ele falou: olha,
vendo que eu sofri pelo governo americano, a perseguição que eu, enquanto médico psiquiatra, sofri nos meus registros, nos prontuários do meu paciente Hunter Biden, me lembro muito do que está acontecendo no Brasil com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele próprio, médico americano, mencionou o que tem acontecido no Brasil como exemplo aí de instrumentalização do aparato judicial para perseguir adversários políticos e, infelizmente, é o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil. E esse processo, essa tentativa de acelerar o julgamento é justamente essa preocupação já enunciada pelo ministro Barroso de que a gente tem a preocupação que esse processo venha interferir no processo eleitoral, porque as pessoas percebem que essa perseguição política, e perante o eleitorado americano, pegou muito mal isso. Então as pessoas falam, não, vamos ajudar. Muitos dos eleitores, que inclusive eram contrários ao Trump, falam, não dá para aguentar essa instrumentalização do aparato de justiça, do FBI, do Poder Judiciário. Então, muitas pessoas acabaram sendo levadas a votar no Trump como uma resposta a essa politização e ideologização do aparato judicial nos Estados Unidos. E aí esse receio também por parte do Supremo que as pessoas estão vendo. Tudo, seja os réus do 8 de janeiro, seja agora esses atuais réus aí nesse processo da suposta tentativa de golpe de Estado, todo mundo percebe que os direitos do devido processo legal, ampla defesa, têm sido atropelados e fica muito claro que esse atropelo tem objetivo político e as pessoas não querem isso, porque elas sabem que elas podem ser as próximas dessa lista de perseguição, como tem acontecido inclusive hoje com advogados e tivemos essa semana com um juiz que, exercendo ali a sua jurisdição, o ministro Alexandre de Moraes se viu contrariado por uma decisão desse juiz e ele hoje está sendo investigado criminalmente para ver o surrealismo do que está acontecendo com o nosso país e que não há ninguém impune. Se em algum momento você se tornar incômodo para o senhor ministro Alexandre de Moraes, para os poderosos de ocasião, você também, infelizmente, pode entrar na lista das possíveis e prováveis futuras vítimas, né, dessa tirania judicial que se estabeleceu no nosso país, infelizmente, Mari. Ótimo. Frederico, agora a gente vai receber aqui no Entre Linhas a doutora Isis para falar sobre a Janja, levantando suspeita por abuso de função pública. A gente discute aqui frequentemente sobre isso, né? A gente vai chamar então especialista para avaliar essa conduta por não ter o quê? Respaldo legal. Doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Conta pra gente qual a sua análise, né, sobre essas questões que envolvem a primeira-dama, que não tem cargo público, mas age como se tivesse. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Frederico. É um prazer estar aqui no programa Entre Linhas e com a audiência qualificada da Gazeta do Povo. Bom, nós temos aí algumas coisas a analisar, na verdade são várias coisas a ser analisadas, lembrando inicialmente que tudo que vai ser falado aqui, com certeza se aplicam não só para a primeira-dama, esposa do presidente, mas também para todas as primeiras-damas de prefeituras, dos estados, inclusive para os políticos parlamentares e chefes do Poder Executivo. O que nós falamos agora é sobre a violação dos princípios constitucionais, que estão lá no artigo 37 da Constituição Federal. Esses princípios, na verdade, vamos iniciar falando sobre o que são os princípios. Os princípios norteiam o que deve ser analisado, feito perante a administração pública. E na parte do direito administrativo, nós temos o princípio da impessoalidade, da publicidade, da eficiência e da legalidade. E nós vemos que, reiteradamente, acontecem ali, supostamente, conforme a legislação já fala, a questão da violação do princípio da legalidade, porque a primeira-dama, ela não pode substituir o presidente. Ela não pode, ali, fazer o papel do presidente da República e representar o povo brasileiro fora do país. Então, já vemos inicialmente aí uma ilegalidade, porque já aconteceu várias vezes da primeira-dama estar representando e estar sozinha em alguns eventos ali internacionais. A questão também da impessoalidade, no momento em que foi citado que o presidente da China poderia intervir em relação ao TikTok, que o algoritmo estaria ali priorizando a direita. Isso é violação do princípio da impessoalidade, porque está, de fato, agindo em favor de uma ala, porque se está beneficiando a direita, ao ver dela, estaria ali prejudicando a esquerda. Então, ela estaria utilizando o papel de primeira-dama
para promover a esquerda, ou, pelo menos, né, ali tirar esse, talvez, benefício da direita, que estaria tendo do TikTok, ao ver dela. E ela, obviamente, não pode fazer. Fora da moralidade, que nós vemos aí a quantidade de viagens, a questão da publicidade em relação ao sigilo desses gastos e a eficiência em relação à finalidade dessas viagens. Então, idas em desfiles e teatros, essas coisas devem ser analisadas e, pelo que nós vemos, já tem alguns processos em relação a isso. No entanto, pouco falado e pouco discutido para a população. Ótimo, doutora. Muito obrigada pela sua participação. A gente espera mais vezes aqui no Entre Linhas. Muito obrigada. É um prazer. Agradeço pelo convite e uma boa tarde a todos. Boa tarde. Olha só, Fred, daqui a pouco a gente vai ter mais um convidado para falar sobre essa questão que envolve a imagem do governo Lula, mas antes trazendo aqui para a mesa algo que a gente discutiu, inclusive, no podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Fica o convite para você acompanhar tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. A questão das pesquisas que apontam que Bolsonaro venceria Lula. E sem Bolsonaro, Lula perderia também para os nomes da direita. E há algo inédito aí que a gente tem visto muitos nomes surgindo aí à direita. A gente deve ter, inclusive como a gente trouxe ontem aqui, numa entrevista que eu fiz com o Romeu Zema, você encontra na coluna Entre Linhas da Gazeta do Povo, ele diz que devem ter vários nomes à direita no ano que vem que afunilam depois no segundo turno. Diferente da esquerda, que conta apenas com o presidente Lula ali como nome de força, digamos assim, porque Fernando Haddad, disputando em 2018, perdeu para Bolsonaro e depois de toda essa confusão e todo, né, essa falta de gestão aí no governo Lula em relação às finanças, ele também se enfraqueceu provavelmente ainda mais aí para tentar disputar no ano que vem. Como que você vê essa questão, juntando essas pesquisas com outras que apontam, como na semana passada nós trouxemos aqui, que Lula tem uma desaprovação de 57% e essa desaprovação acontece inclusive onde normalmente ele tem mais votos? Pois é, Mari, você vê que essa pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas, mostrando, né, que o presidente Bolsonaro ganharia do Lula tanto no primeiro quanto no eventual segundo turno, assim como a própria Michele Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. No caso dos demais candidatos ali mais à direita no espectro político, já a depender do cenário, já não venceriam o Lula. Mas fica muito claro ali que hoje o nome mais forte da direita continua sendo do presidente Bolsonaro, apesar de ele estar inelegível atualmente em função aí de 2 condenações por parte do Tribunal Superior Eleitoral, mas ele venceria o presidente Lula tanto no primeiro quanto no segundo turno. Isso já é reflexo de uma série de pesquisas de opinião que vem demonstrando uma queda consistente da popularidade do Lula nos últimos meses. Que, como a Mari bem lembrou aqui, as últimas pesquisas apontando uma desaprovação do governo da ordem de 57%. E fruto, primeiro, de uma gestão econômica desastrosa, um aumento da inflação, apenas 28% dos brasileiros identificam alguma melhora na sua condição de vida desde a chegada do Lula ao poder, ou seja, dentro da própria base do Lula, as pessoas reconhecendo que a situação econômica e social do país não melhorou desde que ele chegou ao poder lá no dia 1º de janeiro de 2023. Nós temos também uma série de escândalos de corrupção que também já estão muito associados à imagem do Lula, a questão do próprio INSS, o roubo do dinheiro dos aposentados, que lesou aí 9 milhões de brasileiros, chegando ao montante de 6 bilhões de reais e, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Quest, 31% dos brasileiros associam o escândalo do INSS à gestão do Lula. Inclusive, sabemos que o atual ministro da Previdência, o Volney Queiroz, atuou enquanto deputado federal dentro do parlamento para tentar afrouxar o controle sobre esses descontos aí realizados por essas entidades. E uma das principais entidades envolvidas nesse escândalo, tem como vice-presidente o irmão do Lula, Frei Chico, no Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas. Há também um dado mais, eu diria assim, estrutural, que revela a perda aí de contato do Lula com uma nova realidade demográfica brasileira. O censo do IBGE de 2022 revela um crescimento do
público evangélico no Brasil, um crescimento das religiões evangélicas no Brasil, atingindo aí 26% da população brasileira. E quando você vai olhar os números de preferências eleitorais aí do público evangélico, aproximadamente 2/3 dos evangélicos tendem a votar mais à direita. Então, quanto mais o país vai ficando mais evangélico, mais o PT vai perdendo o seu eleitorado. E um dado interessante que saiu hoje, inclusive, uma pesquisa do Datafolha, em relação à questão do trabalho e do empreendedorismo no Brasil, 58% dos brasileiros preferem o trabalho autônomo em vez do trabalho por meio de CLT. Só 38% dos brasileiros preferem o contrato CLT, o que revela também uma desconexão do PT e do governo Lula com essas novas formas de trabalho. Nós tivemos uma tentativa por parte do governo no ano passado de regulamentar a profissão de entregador nesses aplicativos de entrega, e os próprios entregadores se uniram ali, se mobilizaram e se colocaram, protestaram contra essa pauta do governo de regulamentação da profissão de motorista, ali, desses aplicativos de entrega e de transporte de passageiros, inclusive. Então você vê essa desconexão do Partido dos Trabalhadores e do próprio Lula, seja com um segmento crescente do eleitorado, do segmento evangélico. Inclusive o PT tem realizado uma série de seminários já desde o início desse ano para tentar aumentar o seu canal de diálogo com o meio evangélico, que tem se revelado de pouco sucesso, inclusive. E você vê também nessa questão do trabalho, principalmente os mais jovens. Essa pesquisa revela que 71% das pessoas entre 16 e 25 anos preferem o trabalho autônomo. Então você vê a busca do empreendedorismo, essa questão das pessoas, né, buscarem aí desenvolver suas atividades de maneira autônoma, e o PT com aquela linguagem ainda da questão sindical, trabalhista, CLT, né, e uma desconexão com uma sociedade que se transformou ao longo desses últimos 40 anos, e o PT já não dá vazão a essas demandas sociais de uma sociedade que se alterou profundamente ao longo desse período, e o partido ainda com uma retórica ali voltada àquela questão mais clássica de uma visão, né, trabalhista, ou essa questão mesmo de mudança do perfil religioso do país e a incapacidade deles, até porque a própria esquerda foi mudando ao longo desse tempo. A gente sabe que a esquerda clássica marxista, mais voltada a uma questão da luta econômica, né, vendo as relações sociais sob o prisma da economia, do conflito entre capital e trabalho, e a esquerda atual mais ligadas a pautas identitárias, a esquerda mais cultural, por assim dizer, e essa pauta que desagrada essencialmente o público evangélico. Porque a gente sabe... Dou aqui um exemplo. Em 2003, assim que o Lula assume o poder, quando ele vai lá e instaura o chamado Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ele chamou uma série de lideranças empresariais e religiosas para participar desse conselho. Um dos participantes desse conselho era o pastor Silas Malafaia. E a partir do momento em que o PT chega no poder e começa a tentar desenvolver, por exemplo, as suas políticas pró-aborto, a questão da ideologia de gênero, ele vai se afastando paulatinamente do eleitorado evangélico, e o que hoje nós temos, né, especialmente a partir de 2013, 2014, com o acirramento ali da discussão política no Brasil, a politização da sociedade, a partir das manifestações ali de junho de 2013, você vê essa guinada da sociedade brasileira para uma visão mais conservadora nessas pautas culturais, e o PT vai se dissociando desse segmento social, e aí a gente vê esse dado do último censo do IBGE 2022, fica muito claro essa desconexão do PT, e que começa a se refletir agora nessas novas pesquisas eleitorais, e que, se o governo não conseguir, especialmente dar uma resposta do ponto de vista econômico para esse quadro de inflação alta, gasto público elevado e tentativas de aumento dos impostos, tivemos uma reação, inclusive, do Congresso Nacional na semana passada, para aprovar um decreto para redução do aumento aí do IOF. Então, nós temos claramente que uma dificuldade do governo, um cenário muito problemático para o governo, especialmente para o Lula, nas eleições de 2026, Mari. Ótimo, Frederico. É interessante, né, que inclusive o Partido dos Trabalhadores criou um curso online intitulado Fé e Democracia para a Militância Evangélica Brasileira. Só que as pessoas que dão aula não representam muito bem, né, os evangélicos do Brasil, dialogam muito pouco e inclusive são muitas vezes de outras religiões, né? Então essa conexão vai ser bem difícil de acontecer.
Agora a gente vai receber aqui no Entre Linhas o vereador Thiago Medina, inclusive para falar sobre essa questão da desaprovação do governo Lula também, inclusive em regiões onde normalmente ele tinha bastante força, né? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa Entre Linhas da Gazeta do Povo. Conta pra gente qual tem sido, né, a sua avaliação sobre esse cenário. Boa tarde, Frederico, Mariana, todos os ouvintes aqui. É um prazer poder participar com vocês. E falar do Lula aqui no Nordeste é como se fosse o reduto dele, né? Tanto que a piada em 2022 foi o seguinte: os votos do Nordeste entraram. Por quê? Porque a aprovação dele aqui antes era gigantesca. Se a gente for ver em 2024, na pesquisa da Quest, em dezembro, a aprovação em Pernambuco, eu sou de Pernambuco, sou de Recife, era de 66%. Ele foi eleito aqui com 67% dos votos. Então, assim, a grande maioria. Só que a última pesquisa da Quest, feita em março, revelou que a desaprovação dele é de 50% aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco. E na Bahia, 51%, no estado que ele teve ainda mais votos. Então, assim, a gente vê que nos principais redutos do Brasil que o Lula tinha voto para se garantir na eleição, digamos assim, ele tem perdido. E por que ele tem perdido? Não é porque o pessoal simplesmente cansou do governo Lula, porque o pessoal está vendo qual é a realidade do governo Lula sem o boom dos commodities, né? Porque lá, com o boom dos commodities, no Lula 1 e Lula 2 é muito fácil. Mas agora, no mundo realista, digamos assim, a gente vê que é um desastre econômico. A gente vê que as pessoas não aguentam mais a criação ou o aumento dos impostos. A gente vê o Fernando Haddad usando o imposto de controle de exportação e importação, igual o IOF, né, de entrada e saída de dinheiro, para arrecadação. Então a gente vê que é uma vergonha isso. Então as pessoas têm acordado e onde é o reduto do governo petista, do governo Lula, ele tem perdido. Então, como assim? Em 2 anos, ele foi eleito 67% dos votos para uma reprovação de 50%. Então, alguma coisa tem acontecido. E o último fato que pesou muito para isso foi o esquema do INSS, que, como o Frederico muito bem falou, a grande maioria das pessoas associa o esquema com o governo Lula. E esse é um fato, porque a narrativa que eles querem pregar, não, o Lula só deu luz a isso. Mentira, o Lula faz parte, o governo Lula faz parte disso. E as regiões, né, mais alcançadas por esse grande esquema foi o Norte e o Nordeste. Ou seja, as pessoas daqui foram atingidas por isso. Então elas começam a perceber qual é a realidade do governo Lula. Peraí, um governo Lula que falou que ia me dar picanha, eu tô pagando mais caro no café, e a reação do meu presidente é simplesmente tá caro, não compra? Como assim? Isso não está encaixando muito na narrativa que ele pregou na eleição. Um presidente que falou que ia ser o pai dos pobres está aumentando imposto para eu pagar. A gasolina tá mais cara, tá tudo mais caro. A minha vida tá mais difícil do que antes, como diz a pesquisa da Quest também. Então, o nordestino, o pernambucano, o baiano, enfim, tem acordado, tem visto a realidade do governo Lula. E todas essas pesquisas, né, que o Paraná fez, como o Frederico muito bem falou, que Lula perderia para Bolsonaro, mesmo inelegível hoje em dia, né? Caso ele fosse candidato, vamos ver se vai ser candidato ano que vem. Então o Nordeste, que é o reduto do governo do Lula, o reduto petista, tem acordado, e assim, é uma coisa que a gente percebe nas ruas, sabe, de verdade. A juventude, eu tenho 22 anos, sou vereador aqui, a juventude nem pensar vota no Lula, muitos amigos meus que votaram nele, eu pergunto, e aí, se arrependeu ou não? Me arrependi muito, nunca mais vou votar nele. Seja pelo preço das coisas, seja pelos investimentos que eles faziam e agora são taxados simplesmente por investir. Então, assim, a população tem acordado, Pernambuco, de onde eu sou, tem acordado, a gente sai nas ruas com os feirantes, não, ele está estragando a minha vida, estou pagando tudo mais caro, o dinheiro que eu fazia antes não consigo fazer hoje. Então a pessoa está começando a sentir na pele o que é um governo do PT, sem aquele discurso, né, de golpe, como gostavam de falar no governo Dilma. Agora eles veem que a realidade do governo petista, do Lula, é desastre econômico e ele está colhendo os frutos disso, que a desaprovação só não para de aumentar. Vereador, nós tivemos aí, né, na semana passada essa notícia, infelizmente, a prisão do ex-ministro do governo Bolsonaro, Gilson Machado, que é de Pernambuco. Nós temos aí um cenário, em 2026, uma grande expectativa em relação à eleição das cadeiras do Senado, né? Inclusive para se contrapor aí, o Senado exercer o seu papel constitucional e se contrapor aos abusos praticados pelo Supremo Tribunal Federal e, eventualmente, pautar e votar um impeachment de ministros do Supremo, né? Tantos pedidos já formulados perante o Senado Federal e nenhum deles andou até
esse momento. Tivemos, inclusive, um pedido contra o ministro Alexandre de Moraes, que atingiu milhões de assinaturas, e, no entanto, né, foi simplesmente engavetado pelo Senado. Como é que está o cenário aí para o Senado em Pernambuco e, inclusive, considerando, né, que o ex-ministro do governo Bolsonaro, Gilson, seria um dos prováveis aí candidatos a uma cadeira do Senado? Excelente, excelente. Essa notícia a gente recebeu com uma surpresa muito grande. Do nada, o ex-ministro Gilson Machado sendo preso, sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes. E assim, o timing foi muito interessante, digamos assim. Por quê? Bem quando a Veja tinha postado, né, mentira, que a delação estava ruindo. Do nada, eles tiveram que criar um fato novo, que foi prender Gilson Machado, que é um grande aliado do presidente Bolsonaro. E, diga-se de passagem, estava nas pesquisas, ainda está nas pesquisas para ser um candidato a uma cadeira do Senado aqui em Pernambuco. Ele foi candidato em 2022, teve mais de 1.300.000 votos, sendo o segundo mais votado, ou seja, se fosse eleição para 2 cadeiras, ele seria senador por Pernambuco. Então, é um candidato fortíssimo, saiu pelo PL, meu partido, ainda faz parte do PL, então é um candidato fortíssimo para fortalecer a base do presidente Bolsonaro no Senado. Quem sabe que tem um papel constitucional, tem um dever de fato, rebalancear, né, os poderes aqui no Brasil. Quem sabe que não estão balanceados, o balanço entre os poderes, entre os 3 poderes, não existe mais. Infelizmente, no Brasil, quem manda, infelizmente, é o STF, e mais especificamente falando, o ministro Alexandre de Moraes, que ele cria a lei, ele é a lei, ele está acima da lei. A gente tem visto isso nos processos. Simplesmente, ele mandou prender o Gilson Machado e depois mandou soltar no mesmo dia. Então, assim, ele faz o que ele quiser, ele se acha o dono da razão, o dono da verdade. E então, assim, aqui em Pernambuco, a gente tem a expectativa de fazer pelo menos um senador de direita para poder ajudar a chegar em 3/5 da casa maior do nosso país, que é o Senado, e poder, de fato, tocar o impeachment dos ministros, não todos, mas de grande parte dos ministros do STF, que tem desbalanceado o nosso país, tem revirado o nosso país. Então, Gilson Machado, ele é um grande nome, e mais uma prova disso é ser perseguido por esse homem que se acha dono da razão, que é o Alexandre de Moraes. Ótimo. Qual que é a sua análise também da gestão do prefeito, né, que tem sido, muito utilizado aí pela esquerda, né, os feitos do prefeito e tudo mais, mas parece que a população não está tão satisfeita assim, né? Exato. O João Campos ele foi reeleito ano passado com uma votação 78%, então foi uma votação muito grande, mas assim como as pessoas têm acordado para a realidade da gestão do presidente Lula, as pessoas também têm acordado para as verdades da gestão do João Campos. É um governo que, em 4 anos, investiu 3 vezes mais em mídia e propaganda do que em saneamento básico, por exemplo. E Recife é uma cidade que todo ano que chove, alaga. Ou seja, ele tem as prioridades dele invertidas. É um prefeito que gosta de falar que está tudo bem. Quem não é de Recife deve ter a imagem que Recife é Dubai no Brasil, né? Uma cidade que tudo funciona, que tudo é excelente, que a educação é fenomenal, mas não. A educação aqui não funciona, a saúde não tem médico, não tem remédio, copo plástico está faltando em unidade de saúde, nas escolas. Então, assim, Recife é uma cidade que ainda está muito defasada, só que, infelizmente, em 2020 a 2024, as pessoas caíram nesse conto de que o João Campos era o salvador da pátria, e a gente tem visto que não. É um governo que tem contratado, saiu na mídia recentemente, ele simplesmente fechou um contrato de 20 milhões com uma empresa que tinha sido proibida de ser contratado pelo poder público, mas ele acha que pode fazer o que bem entender, porque aqui em Pernambuco, o pai dele, né, Eduardo Campos e o PSB, aparelharam tudo muito bem. Mas assim, as pessoas têm acordado. Se a gente olhasse nas redes sociais dele, que é o grande parâmetro das pessoas, antigamente as postagens tinham 5.000 comentários, 10.000 comentários, todos os comentários, 99%, elogiando. É isso aí, meu prefeito, você é demais. Hoje em dia, se a gente pega qualquer postagem dele, não chega nem a 1.000 comentários, quase, e se chega é por pouco que passa, e são poucos que passam, e a maioria dos comentários é o pessoal cobrando. Cadê o livro de ouro? Isso repercutiu muito também, porque a Prefeitura do Recife comprou 2 livros por, ao todo, R$3.600, ou seja, a unidade de um livro custava R$1.700. O Tribunal de Contas do Estado, inclusive, apontou que isso era um erro, que não justificava o preço. Então, assim, a gente vê uma prefeitura que agora está começando a penar.
as verdades estão aparecendo. O João Campos agora, que é o líder nacional do PSB, e vocês vão, pouco a pouco, né, conhecendo cada vez mais as verdades que ele faz. Por exemplo, só dando mais um exemplo aqui, tá? Um parque normal, né, que era para custar 60 milhões, que já é um valor gigantesco para um parque, hoje já custa mais do que 120 milhões de reais, mais do que o dobro. Então a gente vê nas pequenas coisas a realidade aparecendo e o povo tem acordado. Tenho certeza, de verdade, que as pessoas que ele vai ser candidato ao governo, né, muito provavelmente ano que vem aqui em Pernambuco, para seguir os passos do pai. As pessoas que têm a vitória dele como garantida vão se surpreender ano que vem, porque a população do Recife, quem sabe, a região metropolitana, no fim das contas, é a maioria o que define de fato a eleição, né? Corresponde a 42% dos eleitores. E o recifense tem acordado, o pessoal de Olinda, que é a cidade aqui perto, não tem mais o João Campos como modelo de político, porque tem visto que ele é a velha política com uma roupagem de jovem, mas ele faz exatamente as mesmas coisas que antes eram feitas. As obras nunca acabam no prazo, sempre tem aditivo de valor. Por que será, né? Será que vai para algum lugar esse valor? Então as pessoas têm acordado, e da mesma forma que as pessoas estão descontentes e começaram a enxergar a realidade do governo Lula no cenário nacional e aqui em Pernambuco, a aprovação ou desaprovação do prefeito João Campos também tem acompanhado a desaprovação do governo Lula. Então é um nome jovem que eu acho que a rede nacional ainda, o PSB nacional, não começou a perceber a desaprovação que ele tem aqui em Recife. Eu tenho certeza que ele ter virado o presidente nacional do PSB vai ter uma repercussão muito grande, que as pessoas vão ver a realidade dele, que é uma gestão desastrosa aqui no Recife. Ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Apareça mais vezes aqui no Entre Linhas. Obrigado, Mariana. Obrigado, Federico. E os ouvintes, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder participar aqui com vocês. Abraço. Até a próxima. Você que está aqui nos acompanhando, se ainda não deixou o seu like, deixa aqui, por favor, é muito importante pra gente. Quero registrar também um abraço para a Gabriela, Ana Joaquina, Elza, Dona Idalina também. Tem um timaço aqui nos acompanhando sempre, Alex, Marcos, Márcio, todo mundo que está nos acompanhando, um grande abraço para vocês. É sempre muito bom contar com a sua audiência. Fica o convite também para você assinar a Gazeta do Povo por apenas R$ 1,90 por mês pelos 6 primeiros meses. E aí você tem acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo através de Gazeta é bom, né? gazetadopovo.com.br/oferta ou então apontando a câmera do seu celular para esse código que você vê aqui na tela. Aproveite a oportunidade baratíssima para ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Fred, obrigada pela companhia. Obrigado, Mário. Um abraço a todos os nossos amigos aí da Gazeta do Povo. Ótimo. Amanhã a gente volta às 3h esperando vocês no Entre Linhas. Amanhã e outros dias vão contar uma novidade aqui para vocês, mas por enquanto, 3h Entre Linhas e toda a programação nessa grade excelente da Gazeta do Povo. Não perca, fiquem com Deus. Até amanhã.